E aí, pessoal, tudo bem? Bom, mais um rolo de arbitragem. Aliás, não é um rolo, né? Na verdade, são dois rolos que talvez até venha mais ali no mesmo momento aí no Campeonato Brasileiro. Né? Começa no último sábado com o jogo entre Grêmio e São Paulo, em que o Grêmio contesta muito a arbitragem da partida no Morumbi, empate em 0-0, e que tem um molho extra de que o São Paulo teve uma reunião com o Leonardo Gaciba, né, o chefe da comissão de arbitragem da CBF, e depois dessa conversa houve a troca do árbitro que ficaria com o vídeo, né, do VAR para esse jogo. E daí que acaba acarretando aí mais reclamação dos gremistas. Mas é isso, se soma que o próprio São Paulo começou a reclamar. Porque daí o Leonardo Gaciba também deu uma declaração admitindo que houve um erro na aplicação do VAR, na aplicação dos pontinhos ali para determinar a regra a linha de impedimento no jogo contra o São Paulo, num gol do Luciano, que deixaria aquela partida 1-0 no Mineirão, no momento que o São Paulo vinha melhor, e depois daquele lance o Atlético fez 1-0, daí o jogo mudou completamente de figura e o Atlético acabou ganhando por 3-0. E o próprio presidente do Atlético está reclamando, o Sérgio Sete Câmara também. Então o São Paulo pede anulação do jogo contra o Atlético, o Grêmio pede anulação do jogo contra o São Paulo. Tá? A chance de anulação do jogo é muito pequena. Tá? Isso não deve acontecer. Vou deixar aqui um link na descrição de uma boa reportagem do site Lei em Campo, que explica aí, consultando diversos advogados e árbitros, explicando por que é tão difícil. Tá? E segundo o Andrei Kampf, que é que é do site ligado do Lei em Campo, jornalista, mas também advogado especializado em direito esportivo, e ele até colocou depois no Twitter, ele mesmo fala que acha muito difícil, e que o Grêmio sabe disso, porque o Romildo Bolzan é advogado, ele sabe muito bem que essa anulação não deve acontecer. Agora, por que isso acontece? Então, por que os times ficam pedindo anulação de jogos que eles sabem que não serão anulados? E antes que reclamem, que não devem ser anulados por causa de diversas questões ali, sobre configuração do nível de erro ali, se seria um erro cabal ali, um erro incontestável, de manipulação ou de algum desconhecimento de regra para aplicar essa anulação de jogo. Isso é muito raro acontecer, porque também a justiça desportiva tem como prioridade, como uma das suas prioridades, tornar a competição estável, né, permitir que a competição caminhe. Se você ficar adiando todos os jogos quando comprovarem alguma coisa, você acaba travando a competição. Digamos, o Flamengo é de 5 do Corinthians e teve um lance de impedimento lá no gol do Corinthians que os corintianos reclamam. Imagina se daqui um mês o Leonardo Gaciba vai lá e assume que houve um erro de novo de aplicação na linha de impedimento. Daí você vai voltar aquele jogo, quer dizer, o campeonato já andou, ele vai ter que ficar voltando todo o jogo. Daí você vai ter que voltar um monte de jogo ali que tem gente reclamando de arbitragem e às vezes até reclamando com razão. Por exemplo, no caso do Grêmio e São Paulo, por exemplo, os lances que os gremistas reclamam, achei que foram lances assim que ficam no limite da interpretação. Mas um deles eu acho que, para mim, eu daria. É o cartão vermelho no Reinaldo. Tá? A falta foi fora da área e por isso eu daria cartão vermelho no Reinaldo. Acho que essa é uma decisão. Quando eu vi, a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, mesmo sem ver o VAR, e depois ver no VAR, ver no replay, eu fiquei mais ainda com essa sensação. As outras eu até entendo ter alguma dúvida, mas essa para mim era uma decisão que eu tomaria. Mas se eu tivesse no VAR, talvez eu chamasse o árbitro para, olha, dá uma olhada nisso aí, olha, tem certeza, tá? No mínimo eu faria isso. Agora, por que os times estão fazendo isso? Porque eles reclamam, e isso é recorrente. Porque eles sabem que podem fazer pressão e que essa pressão funciona, porque a comissão de arbitragem é fraca. Se a gente for ver, a forma como o São Paulo, depois de uma reunião com o Gaciba, consegue ter o árbitro do VAR trocado, é um sinal de que assim, a comissão de arbitragem ela pode até ter errado na escolha. A reclamação do São Paulo podia até fazer sentido, mas a comissão de arbitragem se dobrou a um pedido de um clube. E daí mostra como a comissão de arbitragem, além de fraca, ela talvez não seja hábil. Por quê? Se ela talvez pudesse adivinhar que o São Paulo fosse ter alguma reclamação, então poderia evitar o problema não escalando
aquele árbitro para um jogo do São Paulo. Né, deixa ele um pouco de fora por um tempo, né, deixa ele correr a vida e depois volta com ele, tá, para um jogo do São Paulo. Mas não, você coloca agora, o São Paulo reclama e daí tem um árbitro trocado, daí o Grêmio fica, São Paulo botou o árbitro que quis lá, e daí o Grêmio vai reclamar também. E daí por que o Grêmio reclama? O Grêmio não vai ter de volta o jogo contra o São Paulo para jogar, mas aí talvez o Grêmio a comissão de arbitragem fique devendo um favor pro Grêmio. Que é um favor, digamos, um pedido de veto num jogo. Tá? Só que se não for um jogo de volta entre Grêmio e São Paulo, esse pedido de veto vai ser, sei lá, num Grêmio e Bahia. Daí o Bahia vai reclamar. E daí, entendeu? Isso daí vira uma bola de neve, que nunca termina. Mas a comissão de arbitragem é fraca, ela não atua com autonomia, com independência e com inteligência, às vezes. Tá? O Leonardo Gaciba não se ajuda quando ele vai lá e assume que errou. Eu, como jornalista, e até como torcedor de futebol, eu sou a favor que a verdade sempre apareça. E se houve um erro na aplicação do VAR, eu gosto de saber que houve uma admissão desse erro. Tá? Então, assim, a minha opinião principal é, se houve um erro de aplicação das linhas de impedimento no Atlético Mineiro de São Paulo, eu gosto de saber que isso aconteceu, que isso não ficou nos corredores ali, não, que essa informação foi a público, e bom, primeiro porque houve uma admissão de erro, segundo, porque é bom saber que as coisas acontecem. Então, eu gosto disso, até como jornalista e como torcedor, tá? Agora, se eu for pensar do ponto de vista de um dirigente que tá lá e trabalha em um campeonato ali que está tendo que rolar, que emprega o Gaciba, tudo, eu teria uma visão de quem numa outra posição. E essa minha outra posição teria uma visão de que não foi a ideia mais inteligente do mundo ele fazer isso. Porque quando um árbitro admite, né, um caso ex-árbitro, mas presidente da comissão de arbitragem, vai lá e admite que houve um erro, ou seja, esse erro passa a ter um outro peso. Até porque é um erro de impedimento, do VAR, sei lá o quê, o São Paulo vai reclamar, vai pedir anulação do jogo também. Não vai conseguir, provavelmente. Mas aí, de novo, o São Paulo vai ficar com força ali para pedir. E daí, se for ver, vários clubes vão ficar nisso. Comissões de arbitragem, em geral, tem que agir de forma bem independente e sem ter muito contato com clubes. Inclusive, né, em certos lugares, existe até regras condicionando o contato que dirigentes de clubes podem ter com os responsáveis pela escala de árbitros. Até porque nem todo lugar é sorteio, né? Aliás, a maioria dos lugares não é sorteio, como é no Brasil. Então, em muitos lugares o dirigente não pode nem ter contato com a comissão de arbitragem ali na hora de definir escalas. Não pode nem conversar. Ou pode conversar só de acordo com determinadas circunstâncias. Aqui no Brasil não. Aqui vai lá, liga, reclama, pede, veta. O que já teve, até ficou um pouquinho menos comum, mas há um tempo atrás, cada clube do Brasil tinha uma lista de árbitros que ele vetava. Então assim, o fulano, beltrano, ciclano não pode apitar o jogo do São Paulo, esse, aquele não pode apitar o jogo do Palmeiras, esse, aquele não pode apitar o jogo do Inter, e daí tinha uma lista de árbitros que não podia apitar o jogo de cada time. E aí dava um trabalho pra você fazer a escala, porque você tinha que pegar gente ali que não tava vetada por ninguém, só que o cara tava a uma arbitragem ruim de distância de entrar de novo, de entrar na lista de algum dos times. Isso cria muita pressão no árbitro, porque isso, na verdade, isso não força o árbitro a apitar bem, isso força o árbitro a agradar os dois lados, porque ele não vai querer entrar na lista de veto de nenhum dos dois times. Então, isso meio que força aquele árbitro que fica compensando. Olha, tem um lance duvidoso aqui que eu dei pro time X, então do lance duvidoso ali eu vou dar pro time Y. Mesmo que ele tenha a opinião que nos dois lances o time X tenha a razão, ele começa a querer compensar, porque ele fica pensando que lá na frente vão reclamar dele, e ele vai entrar na lista de vetos. Então o veto não é bom. O veto não é bom. Agora, você tem um jeito de você meio que fazer isso de forma mais suave, que assim, você não veta o cara, mas você dá uma geladeirinha nele. Então assim, o fulano não tá proibido de apitar jogo do Flamengo, tá? Mas se deixa ele fora dos jogos do Flamengo por um tempo, até a coisa dá uma acalmada. E depois você volta, né? Aí ele vai ter já no currículo algumas boas arbitragens e outras arbitragens não tão boas ali nas últimas semanas ali, e pronto, já passou a fazer parte aí da equipe normal de arbitragem ali, que tem seu currículo ali com erros e acertos.
Tá? Mas então a comissão de arbitragem não foi hábil, acho que não foi hábil a botar um árbitro que sabia-se que estava sob desconfiança do São Paulo, mas ainda não tinha virado veto. Só que daí no que põe, o São Paulo vai lá e reúne, virou veto, entendeu? E quando vira veto é pior, né? Porque daí configura realmente uma pressão, né, em cima do cara. E não foi hábil também ao dizer que, apesar de eu concordar, de eu gostar dessa informação ser, mas sabendo como são as coisas no Brasil, em que dirigentes de futebol adoram judicializar o futebol brasileiro, botar tudo que acontece na justiça, né, por usar um jargão ali, bota no pau, qualquer coisa vai lá e bota no pau, no futebol brasileiro é assim, a comissão de arbitragem tem que tomar mais cuidado com o que faz, né, nesse aspecto, entendeu? Talvez não falar tão abertamente, ou falar de um jeito que, assim, não dê margem para esse tipo de coisa acontecer. Ou então já deixa mais claro ali, e já deixa que, assim, já cria uma relação de autonomia da comissão de arbitragem, que pode até assumir os erros, mas os clubes vão saber que não vão poder entrar na justiça, que já fica pré-combinado que isso não vai acontecer, sei lá o quê. Mas no Brasil isso não vai rolar, né? Além de tudo, tem o fato, e isso não estou nem falando do fato das arbitragens errarem, porque elas erram e erram bastante, tá? Mas é isso. Então, se gostou do vídeo da Jorginho, então se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau!